paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos mais uma vez aqui no Apostolicast, onde tiramos um momento para falar das coisas de Deus, da Bíblia, da igreja. E hoje, nessa noite, aqui em Caxias do Sul, são 10 para as 11 da noite, estamos aqui fazendo essa gravação para você, meu irmão, para acrescentar na tua vida. E hoje temos um excelente momento com o pastor Clóvis, homem corrido. Esse é a vaga dele, 11 horas da noite é a vaga que ele tinha para nós. Então, valorize esse vídeo, valorize esse momento, nos apoie, fique até o final. Acredito que o que o pastor Clóvis tem para nós aqui hoje vai acrescentar sim na tua vida. E é um dos momentos para tu conhecer como é que é a vida de um homem apostólico, como é que é o começo, a conversão, o testemunho, o chamado. Então vamos tentar aqui ver o que o Clóvis tem para nos contar da sua vida. Se apresenta, pastor Clóvis, rapidamente. Tá bom, então. Obrigado, irmão Eduardo, obrigado, irmão Cleiton, que estão à frente desse trabalho. Eu sou o pastor Clóvis Bonkevic, de Caxias do Sul. Sou vice-pastor da igreja. O pastor titular é o bispo John Lambert, um grande homem de Deus. Eu tenho o privilégio de trabalhar do lado dele. E aqui em Caxias, eu estou pastoreando a igreja que eu me converti. A própria igreja que eu me converti. Então, e como igreja apostólica, é a única que eu tive experiência como membro, né, participando. Vai fazer 13 anos que eu sou convertido, 13 anos. Desde lá, tive várias experiências maravilhosas com Deus. Tenho a agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida. E vamos falar um pouco sobre isso, vamos repartir um pouco do que tem acontecido, do que a gente tem vivido. É um tempo curto, se for comparar com a maioria, né? Eu sou um cara ainda novo, sou novo, me considero novo no ministério, me considero novo de idade. Tem gente com muito mais tempo de vida, de experiência do que eu, com certeza, de ministério, mas já que foi me dada a oportunidade, vou repartir alguma coisa. Tentar somar alguma coisa para ver de alguém. Então, eu sou casado há 11 anos com a minha esposa, uma mulher maravilhosa, a Ellen Bonkevic, tem uma filha, o nome dela é Lara, e sou feliz por servir a Deus, por ser um apostólico, sou feliz, não me arrependo nem um dia, e desde o primeiro dia que eu conheci essa igreja, essa obra, esse Deus, minha vida só foi para melhor. Então, vamos lá, ver o que a gente pode ajudar, né? Então tá. Conta para mim, pastor, de certa forma breve, onde é que foi que Deus entrou na tua vida? Onde é que Ele apareceu na tua história? Então, olha só, minha família sempre frequentou uma outra igreja. A gente não vai citar nomes, mas uma igreja neopentecostal. E eu ia lá com eles, acompanhava meus pais, mas nunca tive experiência nenhuma com Deus lá, nunca senti nada, nunca aconteceu nada, nunca via mudança. Mas eu sei que no decorrer da minha vida, hoje, né, eu olhando para o passado, eu vi momentos que eu tive experiências com Deus, mas eu não percebi na época. E dos 14, 15 anos aí pra frente, eu comecei a andar de moto, ver motoqueiro, andar em pista, e pra lá e pra cá, essas loucuras. E comecei a me juntar com pessoas, né, que tinham a vida mais largada no mundo. E comecei a usar o que não precisava, beber, me drogar, fumar, e vai a história, né? A gente começa a usar tudo que não soma, tudo aquilo que vem destruindo a vida. Nesse período, acho que foram 4, 5 anos, aos 18 anos, eu já estava na faculdade. Nós ia para a faculdade mais para beber e se drogar do que para estudar. E enquanto eu estava estudando, fazendo faculdade, alguns irmãos da igreja apostólica que eu não conhecia
E na verdade, bem da verdade, eu não gostava de crente. Eu não gostava. Não era a tua vibe? Não era. Eu criticava, eu falava mal, era aqueles caras que fazia piada com todo mundo. Era um gurizão ainda, né? Eu era guri. Então eu não gostava de crente. E alguns irmãos da igreja apostólica pediram para alugar o porão da minha casa, que eu morava com meus pais, né? Então não era eu que dava a ordem. Pediram para alugar o porão da minha casa para botar uma congregação. E na época eu disse, nossa, mas tu tá ficando louco. Botar a igreja aqui embaixo, para quê? E justamente naquele porão onde eu guardava a minha moto, onde eu guardava minhas bebidas, guardava cigarro, guardava droga, guardava tudo ali. E era um lugar que era o meu refúgio, né? Antes de sair para uma noite, eu saí para uma festa, eu saí para andar de moto, estava ali. Então, quando aqueles irmãos vieram, a gente teve que limpar, tirar tudo do porão, eu tive que tirar minhas coisas, e eu já não tinha mais onde botar. E ali eu percebo que a minha vida começou a mudar antes de começar a igreja. Eu já estava montando uma estrutura. E quando começou a ter cultos, eu não queria ir nos cultos. Eu não queria. Não tinha uma coisa que eu queria que ele me convidasse. Então eu saía, isso eu sempre falo, quando eu chegava da faculdade, os irmãos estavam em culto. E como eu moro numa esquina, e a congregação era na esquina, minha casa era na parte de cima, a congregação embaixo, a minha garagem dava do lado da congregação, a garagem era ali. Então quando tinha culto, eu não guardava o carro na garagem, eu deixava o carro na rua para entrar por cima, só para não passar na frente da porta. Só para eles não me convidarem. Disse, nem vou passar perto para não ficarem tentando me convidar para ir no culto. E teve um dia que eu saí da faculdade e esqueci. Estava pensando em alguma coisa. E cheguei, guardei o carro. Quando eu desci do carro, tinha um irmão que... Bom, o irmão, vou citar o nome dele, o irmão Arovaldo. Até hoje, um homem fiel da igreja, um homem fervoroso, nota 100. Cara incrível, incrível, um homem de Deus assim, que me ajuda muito. Ele, hoje, naquela época, ele estava de porteiro e eu me lembro, eu passando na frente, ele me convidou para entrar no culto. E eu disse, vou para ele não me convidar mais. Só que entrei no culto, não era o porão da minha casa, era outro mundo, né? Era outro mundo. Eu entrei lá dentro, era outra atmosfera. A presença de Deus estava ali. E eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Nunca. Eu não conhecia a presença de Deus. Eu não sabia o que era Deus. Eu ouvia falar, ia na igreja, mas ter um contato, nunca. Naquele culto não tinha 10 pessoas. Não tinha 10. Mas eu senti a presença de Deus tão forte. Eu não sei o que foi pregado. Eu não sei o que foi falado. Não me lembro se cantaram, o que cantar. Eu me lembro que eu me ajoelhei ali. E quando eu me levantei, eu olhei para um irmão obreiro que estava ali. Eu não sabia se ele era pastor ou não era. Sou pastor, eu quero me batizar. E dali para frente, a coisa começou a mudar. Foi uma experiência que eu poderia ter tido em qualquer outro lugar, mas o problema é que Deus não estava nesses outros lugares. Entende? A sede, a fome. Eu queria ter uma vida feliz. Queria, mas não encontrava. Quando eu encontrei Deus naquele porão, cara, um lugar tão simples, lugar que eu me criei, mas Deus não estava ali até a igreja chegar. A igreja chegou, Deus veio junto e tudo começou a mudar. Então, esse foi o primeiro instante que eu tive uma experiência realmente, eu tinha certeza. Naquele momento, eu disse, eu encontrei Deus aqui. E aí tudo começou a mudar. Uau! Tá, então vamos seguir nessa linha, entendeu? Então, teve um encontro com Deus, creio eu que foi genuíno. E aonde que tu olhou para a tua vida e disse, eu vou ser pastor? Onde é que está essa convicção, entendeu? Que não te faz voltar atrás quando a corda aperta, sabe? Teve um momento marcante da tua vida que disse, não, a partir de hoje, cara, a minha vida
é essa aqui, eu tenho um alvo. Aconteceu uma vez, nós, antes, né, naquela igreja neopentecostal, um dia meu pai é uma pessoa muito especial, um cara que sempre se esforçou muito por mim. Eu amo ele demais. E ele disse assim, nós saindo de um culto, ele olhou para mim e disse, tu nunca pensou em ser obreiro, ser pastor? E eu disse, eu me lembro, tu tá louco? Capaz, mano. Mas nunca. Eu não quero ser que nem esses caras. Eu não quero. Só que, quando eu entrei na igreja apostólica, eu conheci outro tipo de igreja, outro tipo de povo, outro tipo de visão. E quando eu vi aqueles homens dando a vida de verdade para Deus, e eu senti o que eu senti, e eu sabia que aquilo que eu recebi, os meus amigos, o povo que eu conhecia, poderia receber também, eu disse, não, peraí, isso aqui é diferente, isso aqui é outra coisa. O que acontece? Logo que eu me batizei, 2 semanas depois, eu já me batizei. Eu fui batizado e já queria usar terno, tanto que logo que eu me converti, depois de poucos meses eu já não usava roupa normal mais, eu só usava terno. Depois de um tempo eu voltei a usar calça jeans também e tal, mas por uns 2 anos eu só usava terno, direto. Porque eu senti algo muito forte, não, eu quero. Só que o primeiro impacto que eu tive com Deus para fazer a obra foi um mês e meio depois, que depois disso eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Num culto, fui batizado com o Espírito Santo. Um mês depois? Um mês depois. Mês e meio, assim, não tenho bem a lembrança, mas foi entre um mês e meio, não deu 2 meses. Porque daí, eu me lembro, eu fui batizado no Espírito Santo, e aí havia um congresso no Nordeste. Meu pai estava apertado financeiramente, eu não tinha dinheiro para nada. E ele disse, se tu quiser ir, eu dou um jeito de pagar a tua passagem para ti. Eu disse, mas né, sei que não tem. Ele disse, não, mas tu quer? Ele disse, não, eu quero. Ele pagou minha passagem. Na época, isso 13 anos atrás, R$2.500 foi a passagem. Hoje, bem mais, né? Seria. Mas ele pagou minha passagem e eu fui para lá. Naquele congresso foi pregado uma mensagem poderosa. E eu me lembro que lá eu senti um chamado. Eles cantavam um hino, aquele hino como um farol que brilha à noite, tal. Eu não me lembro bem, não sei cantar ele inteiro, mas é aquele hino, como flecha que acerta o alvo e tal. E lá eu senti a primeira vez o chamado, não, eu preciso fazer algo para Deus. Tanto pelo culto, que eu senti muito forte o chamado, muito forte. E também porque eu olhava aqueles irmãos do Nordeste, alguns muito simples, pessoas muito dedicadas a Deus, mas muito simples, muito pobres. A gente visitou lugares de gente morando em casa de barro. Eu disse, meu Deus, esse povo está fazendo para Deus com menos condição do que eu tenho lá no Rio Grande do Sul, como que eu não vou fazer? Como que eu não vou fazer? E quando eu voltei daquela viagem, eu voltei voando. Já voltei disposto a... Eu voltei naquela... Eu não tinha preparo, não sabia pregar, não sabia dar uma saudação, não sabia falar nada. Mas já voltei disposto a largar tudo para fazer a obra. Mas, claro, eu tinha um pastor que me orientava. Dizia, vai com calma, tudo tem tempo. E o Bispo John, meu pastor, então ele sempre me encaminhou da maneira correta para mim não botar a carroça na frente dos bois. Mas quando eu voltei, eu já estava disposto a dar minha vida. E aí naquela época abriu a oportunidade para fazer o seminário. E o seminário era só para gente casado, só para quem era casado. E eu era solteiro, não tinha namorada, não tinha nem expectativa de namorar e não queria namorar na época. Até aparecer a Ellen, eu não queria namorar.
Depois que ela apareceu, daí eu mudei de ideia. Mas quando abriu a oportunidade do seminário, o bispo convidou obreiros de tudo que era lugar, convidou os obreiros de Caxias e estava lá eu, um mero membro, recém tinha me batizado. Daí, no final do culto, eu cheguei e disse, pá, esse domingo eu vou estar lá na Matriz, será que eu não posso entrar lá na salinha, ficar lá no canto só para escutar, só para ouvir? Não vou falar nada, não vou fazer nada, prometo que o torneio vai ver que eu tô lá. Daí ele disse, olha, eu vi que tu tem um desejo e eu vou te abrir uma exceção. Eu vou deixar, pode ir participar. Leva teu caderno, participa. E daí passou algumas aulas, eu já estava sentado lá na frente, já estava perguntando e já estava participando como os casal. No final das contas, tinha vários irmãos que me davam carona para ir para o esteio quando meus pais não iam, para ir para a Matriz. Um irmão que sempre me ajudou muito, irmão Nilvar, pessoa muito especial, ajudou muito na minha conversão. Eu me lembro que ele me levava, quando meus pais não podiam ir, ele me levava para mim estudar. Ele levava, botava no carro, eu e a família dele, nós ia para esteio. E ele saía mais cedo para me levar para participar do seminário. Ele sabia que eu queria. E ali já foi um outro passo, que aquele seminário eu já aprendi coisas que, na verdade, eu não teria condições de estar aprendendo, porque não era obreiro, era só um membro que ainda não tinha condição de atuar. Mas ali foi uma outra etapa que o meu chamado começou a pegar rumo, porque eu queria pregar, eu queria ganhar alma, eu queria expulsar demônio, eu queria curar pessoas, eu queria ver a obra andar, mas eu não sabia como fazer. E quando eu entrei no seminário, aí eu comecei a pegar um norte. Quais são as etapas? E ali eu comecei a entender. Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, para não dar errado, para mim não fazer precipitado e acabar afundando o chamado. Ou caindo num pecado, entrando num escândalo, sei lá, fazendo alguma coisa de errado e não conseguir fazer nada no final das contas. Que nem a gente vê muita gente que teria potencial, mas por não ter um líder, não ter um pastor, ou não ter a paciência, hoje eles não têm condição de fazer algo. Fazem de qualquer jeito. Então, ali eu peguei um rumo, como se fosse um mapa, né? Olha, hoje você vai para esse lugar, amanhã você vai para o outro, então a primeira viagem tu vai andar 1 quilômetro, a segunda tu vai andar 2, e gradativamente tu vai chegar onde tem que ir. E isso foi muito bom. E eu agradeço ao Bispo John porque ele me abriu uma porta que eu era o único que estava lá solteiro, e ele deixou eu participar. E dali para frente começou o meu ministério se formando, né? E pegando forma, pegando estrutura. Talvez eu estava construindo ali a fundação, a base do meu ministério, sem saber, mas estava sendo construída a base. E isso foi fundamental para mim estar aqui hoje. Foi fundamental. Foi o início. O início, tendo um pastor de verdade, tendo pessoas de verdade do meu redor que se importavam com a minha vida, foi fundamental para que o chamado que Deus botou na minha vida tivesse dado certo. Tá, então, vamos abrir um parênteses aqui na tua história. Então, o senhor é da ideia de que um chamado dado por Deus é influenciado pela, daqui a pouco, a falta de cuidado pastoral? Claro. Explica um pouco. Com certeza. Porque eu vejo muita gente dizer, Deus me chamou, o homem não vai me parar, porque eu fui chamado por Deus e não por homem. Então, se Deus chamou, Ele vai capacitar, Ele vai suprir e Ele vai enviar. Uma coisa assim, ó, direto, entendeu? Uma linha direta. Não é bem a forma que o senhor está falando. Não, isso... Eu creio que Deus chama, porque se Deus não chamar, não permanece. Se não for chamar, se não é de Deus, não permanece. A pessoa, daí é emoção, daí é desejo de ajudar, aí é aquela coisa, eu quero somar. Mas o chamado é aquilo que não te deixa dormir. O chamado é aquilo que
se tu não tiver fazendo, tu se sente um inútil, que tu não tem... Eu vou usar uma frase, mas eu acho que vai dar para entender. Tu não tem paz se tu não tiver servindo a Deus de verdade. Tu não se sente vazio, tu se sente... Tu não tá fazendo o que é para te fazer. Tá fazendo coisa errada. Mas tá fazendo alguma coisa de errado. Então, o chamado é aquilo, você tem uma situação e você diz, eu preciso orar, eu preciso agir, precisa acontecer um milagre. Tu sente a obrigação. E também, o povo que te cerca, quem está ao teu redor, ele vai ter que ver isso na tua vida. Não adianta eu dizer que tem um chamado, mas todo mundo olhar e dizer, tu não tem um chamado. Não, eu acho que não bate a conta. Ele tem que refletir, ele tem que transparecer. Mas eu tenho certeza que a liderança é fundamental. É fundamental. Jesus tinha os seus discípulos. Tinha 12 e um ainda não deu certo. E estavam com Jesus. Elias teve Eliseu, que era o seu sucessor. Depois de Eliseu, ele teve outros que seguiram. Então, todo mundo teve a sua... A Bíblia não é muito clara nisso, mas depois de Samuel teve o profeta Natã. Cada um tem o seu período, cada um tem o seu tempo. E um está ali para instruir o outro. Um está ali para preparar o outro para uma missão maior que a dele, às vezes. E o que eu creio é que o líder prepara o sucessor para ser maior que ele, não para ser menor. Porque se ele for menor, uma hora termina, não sobra ninguém mais. Então o líder... As pessoas não entendem isso, eles acham que o teu líder está te preparando para ser o empregado dele ou o mandado dele que não vai fazer nada. O líder verdadeiro, ele vai te preparar para ser maior do que ele. Porque o nosso futuro não prepara coisa fácil. Então, se não era mais fácil servir a Deus há 50 anos atrás, as pessoas falam. Meu Deus. Então, se nós preparar as pessoas agora para viver na facilidade de 50 anos, eles vão morrer amanhã, porque não existe mais o tempo, mudou. O evangelho está sendo mais difícil de ser propagado, mais difícil de ser aceito, o verdadeiro, né? Aquele de qualquer maneira, as pessoas aceitam. Então, o líder, ele é fundamental, isso é bíblico. Depois de Moisés teve o seu sucessor, que era Josué. E Deus disse para Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas Josué estava junto com Moisés em tudo. Então, por que não? Qual é a lógica? Eu acho que o errado é a pessoa ir por conta, sozinha. Quem que aprova a unção? Quem que é? Porque hoje gente ungida tem por tudo, né? Mas quem te ungiu? A pergunta é, quem te ungiu? Quem confirmou o teu chamado? Quem é o homem de Deus que botou a mão na tua cabeça? Quem é a pessoa, o profeta, comprovado profeta mesmo, que disse, você é sucessor e você é profeta. Você é homem de Deus, você é, entende, pregador, você vai ser. Tem que ter alguém que confirma. Isso é bíblico? Só que as pessoas querem por conta, né? Então, eu acho que uma estrutura para dar certo tem que ser assim. Sempre foi assim. Por que mudar? Tá, então nós abrimos o parênteses, vamos fechar o parênteses e vamos voltar. Então voltando ao senhor, já que a gente está nessa questão de dar ou não dar, precisa de estrutura ou não, não sei se é uma resposta fácil, pastor, mas quais são os princípios para ti hoje? O chamado que tu tem, claro que talvez tem coisa que é pessoal para ti, mas se tu pudesse passar para nós alguns dos teus princípios que não se podem ser negados, o que tu carrega nessa bagagem dos princípios? Tá, vamos ver se eu consigo responder a pergunta. Se não for bem, aí tu... Vamos reformulando. Então, eu acho que eu entendi. Eu acho que primeira coisa, não vai estar na ordem de importância, né? Mas vou estar explicando. É realmente ter essa estrutura, essa base, que a estrutura para dar certo tem que ter alguém que está por cima enxergando ela.
dizendo, olha, esse pilar vai aqui, esse vai ali, a fundação é assim. Tem que ter alguém que está montando ela. Não é jogar as coisas e tudo se forma. No caso, não é você. Não é eu, não tem como ser. Tem que ser um líder, um pastor, alguém que está acima de mim, que zela pela minha vida, pela minha alma, pela minha família. Então, primeira coisa, tem que ter uma liderança verdadeira. Eu entendo que hoje existem pessoas que foram sacaneadas por líderes, foram passadas para trás, o líder era corrupto, era adúltero, lá vai, hoje é o que mais tem. Então muita gente hoje é frustrada, aí não confia mais em ninguém por isso. Mas se esse vídeo aqui vai chegar alguém nesse ponto, pode ter certeza, ainda existe liderança séria, ainda existe ministério verdadeiro. Existe. E você vai encontrar. Existe. Isso é uma base, tem que ter. Segundo é um casamento. Eu creio que o casamento, a Bíblia fala que o ministro deve ser o homem, marido de uma só mulher. Então, tem que ter um casamento limpo, correto, idôneo, sem pecado, sem mancha, sem erros, sem traições, sem marcas que desqualificam. Então, precisa ter uma base familiar, um esposo. A esposa tem que ter tem que ser um casal, se tem filhos ou não, aí já é uma coisa mais futura, mas tem que ter um casamento sólido, um casamento que está estruturado com hierarquia espiritual, com submissão. Os dois têm submissão ao pastor da vida deles, e a esposa é submissa ao marido, o marido cuida da esposa, não é de escravo e senhor, é uma coisa de respeito e proteção, tem que ter, é uma base também de familiar, é muito importante. Então eu acho que esses dois fundamentos para um ministério, eu acho que é o mínimo. Sem isso, é impossível dar certo. Só que começa no grito, não termina bem. Ela cai em... Só que começa no grito, ela termina em frustração, termina numa obra que não dá certo. Botando culpa nos outros? Aí todo mundo é culpado, menos eles. Muitos casais que começaram nessa linha terminaram separados. Era bom nem ter entrado, talvez? Era melhor não ter entrado. Alguns entram em falsa doutrina, em falsos ensinamentos, em loucura, bagunça. E aí vai a história. A maioria termina mal no caos. Na verdade, acho que todos estão terminando mal. Porque muitos ainda estão em processo, não terminaram, e a maioria que já terminou mal. No sentido que não tem esses dois princípios, no caso. Não tem esses dois princípios, não tem uma liderança espiritual e não tem essa base de manter sua família, o casamento, os dois alinhados, olhando para a mesma direção. Isso eu acho que é o mínimo. Daqui a pouco tem mais coisas que vão surgir na conversa, né? Mas eu acho que esses dois seriam o mínimo. Eu percebo que nos teus comentários tu não fala a respeito porque o anjo me revelou, ou porque eu tenho a minha convicção do meu chamado. Tu não puxa para ti, tá jogando sempre a bola para tua liderança, tá sempre passando a bola para a estrutura, e de certa forma não é uma cultura muito brasileira. A cultura brasileira é a minha vez de brilhar, é o meu momento, Deus que me levantou, Deus que me ungiu, Ele me chamou desde o ventre da minha mãe, já deve ter ouvido esses casos, né? Mas desde que eu tô te ouvindo, tu tá sempre jogando a bola pros outros, sempre jogando a bola. É o meu pastor, é o meu seminário, foi a minha igreja. Tá meio escasso esse cuidado de realmente transparecer a vida real, sabe? Eu percebo que a vida real mesmo é isso que tu falou, é ter alguém na tua base, te bota pra cima e te traz convicção. Nem sempre aparece um anjo no quarto dizendo, eu vim te lembrar
que o teu chamado lá atrás continua sendo esse. Às vezes é o telefonema de um pastor mesmo. Né? É que, bom, Eduardo, se a gente parar para pensar... Eu estou falando isso, na verdade, porque a gente está falando por causa do teu momento, que é ser pastor, né? Sim. Do teu momento. Se nós parar para pensar, qualquer pessoa pode dizer, eu tive tal experiência, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Isso é fácil. Esse é teu caso também. Eu vou falar exatamente isso. Eu tenho experiências que eu tive com Deus que eu posso contar, mas são minhas e de Deus. Dificilmente Deus vai aparecer para contar a história e ser testemunha. Agora, o ministério, o meu líder, ele é uma testemunha de quem eu sou. Ele é uma testemunha da minha vida. Ele não sou eu falando de mim. Tá, vamos repetir a frase, então. Deus, como é que a gente falou nisso? Deus, ele não é testemunha e o... Não. Deus, ele... Dificilmente Deus vai descer e confirmar o que eu estou falando. Tá. Bem, não é explicado agora. Muito difícil. Pode ser que ele fale? Pode. Mas dificilmente ele vai confirmar o que eu, Clóvis, falo de mim. Agora, eu tendo um líder que confirma o que eu falo da minha pessoa, ele dizendo, olha, esse cara, ele foi ungido por mim. Eu sei o chamado dele, eu sei a missão, eu sei que Deus falou com ele. Não porque eu falei, mas porque Deus também falou com ele. É muito mais pé no chão. Entende? Essa é a diferença. Eu falar de mim é uma coisa. E claro, ele não está aqui para falar também, mas ele pode chamar ele para falar. Para pedir qual é a... Tanto que senão eu não estaria pastoreando, mas não vem ao caso. Mas olha só, qualquer pessoa pode chegar e dizer, eu tive uma experiência com Deus. Ótimo, não tem como dizer que é mentira. Mas se chega alguém e diz, olha, eu sou testemunha disso aqui, é outra história. É diferente. Então, eu sei do meu chamado. Eu não me esqueço. A experiência que eu tive com Deus, eu não consigo esquecer. Eu sonho às vezes e lembro. Eu não tenho... É marcante. É poderoso. Coisas sobrenaturais que eu vi. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida do meu chamado. Não tenho dúvida nenhuma. Mas o problema não é eu ter dúvida. O problema é os outros terem a dúvida. Entende? E se o meu líder não tem dúvida nenhuma do meu chamado, é porque alguma coisa Deus confirmou para ele. Se o povo que me cerca pode olhar e dizer, esse cara ele é pastor. Ele é pastor de sangue, de vida. Ele não porque ele tem uma carteira, é porque alguma coisa Deus moveu. Alguma coisa aconteceu. Não fui eu que fiz. Não porque eu carrego uma carteirinha, é porque alguma coisa é de Deus. Não é porque eles chegaram e disseram, a partir de hoje o João aqui é pastor, então todo mundo chama ele de pastor. Não, isso não acontece, não é assim. Então, eu sempre quero ter. E acho que é de Deus, tenho certeza que é de Deus. E eu acho que a garantia que vai dar certo na vida de qualquer pessoa é ter uma liderança. Porque realmente é bíblico. Estamos cumprindo a Bíblia. Muito bem explicado, muito bom. Já vou dizendo a partir de agora, se você quiser nossos contatos, o contato do Pastor Clóvis principalmente, a princípio estará abaixo desse vídeo. Muito importante, guarde o contato dele, guarde o contato desse ministério, porque um dia, se você tem um chamado e uma busca por Deus, vai ser importante ter alguém que já trilhou esse caminho. E Pastor Clóvis, não sei se é fácil botar em palavras, tenta botar em palavras, mas vamos falar, já falou um pouco da tua vida, né, como começou, como é que foi o teu chamado, mas hoje, o que te brilha o olho quando tu acorda de manhã? Sabe, qual que é a tua vitória no final do dia? Isso que bota esse teu sangue no olho assim. Explica isso, tenta botar em palavras para quem tá ouvindo, como se fosse desenhar no papel agora em palavras. Como é que é essa? Para mim, não tem nada mais gratificante que ganhar uma alma. Não tem. Não existe nada mais. Ganhar uma alma, é ver alguém se convertendo, isso é um troféu. Todo dia é uma vitória.
É uma alma de verdade, né? Conversão. Não é que é conversão. Não é que recebeu Jesus. O Espírito Santo. Não é aceitar e nunca mais aparece. Não é. É ver Deus, o operar de Deus. Isso não tem preço que pague. Isso supera qualquer coisa. Os pedidos que eu tinha quando eu me converti com 18 anos, gurizão, eu pedi um carro de tal cor, de tal marca, Deus me deu. Eu pedi algumas coisas, Deus me deu. Tudo que eu pedi quando eu me converti, Deus me deu. Eu não tenho mais nada para pedir. Para mim, eu não preciso pedir mais nada. O que eu queria, Ele me deu. Tendo condição de viver, tá bom agora. Então agora eu quero ganhar alma. Eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar almas. Meu desejo é ganhar almas. Isso é o que me faz acordar de manhã disposto. É o que me faz acordar de manhã planejando. É o que me faz acordar de manhã dizendo, me dá uma mensagem, me dá uma direção, eu quero ganhar alma. Eu quero ganhar alma. Eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ver pessoas se libertas, que nem eu falo no culto, eu quero ver as pessoas sendo libertas na porta da igreja, sem alguém encostar a mão. Eu quero ver a pessoa ser liberta só de botar o pé na igreja. Eu quero ver, eu tenho desejo, sabe, se tem uma coisa que, vou tentar acertar a frase, a maneira de dizer, aquilo que tu não quer estar fora. Eu não quero estar fora. Quando tem alguém chegando na igreja e vai se converter, eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero ver o milagre. Quando tem um milagre, eu quero participar. Eu não quero estar fora. Não porque eu quero que apareça que fui eu que fiz, de forma alguma. Mas sabe, quando tem alguém recebendo o Espírito Santo, eu quero estar perto. Quando tem alguém sendo curado, eu quero fazer parte, nem que eu seja só para olhar, só para estar ali. Eu quero fazer parte do mundo espiritual de Deus, da obra espiritual. Eu quero que, onde Deus está agindo, eu quero estar ali. Nem que seja só para ver. Mas eu quero estar aonde Deus está movendo. Aonde Deus está movendo, eu quero estar ali. É o que eu quero. Onde tem alguém para se converter, eu quero ir. Não é todo dia, mas quase todo dia que eu estou orando, eu digo, Deus, me guia na pessoa que está te procurando. Me manda onde tem alguém te procurando, seja onde for, onde tem alguém que quer te encontrar. Me manda nesse lugar, eu quero encontrar a pessoa certa. Não tem problema se eu não vou ter tempo para almoçar, se eu vou voltar tarde, se eu não vou dormir de madrugada, não interessa, eu quero ver a tua obra acontecer. É isso. E deixa eu pensar bem na minha frase, que eu estava prestando atenção no que você falou. Mas, então, você está dizendo, quero ganhar alma. Pela cultura que eu me criei, quem ganha alma é missionário, né? Até tem um ditado que diz que ovelha gera ovelha, no caso, membro puxa membro. O pastor, ele aconselha, ele dirige, ele prega, ele faz aquele momento do altar, né, e tal. O que você está falando vai ganhar alma, mas o que é um modelo para ti? Não talvez do que você é, mas o que é um modelo de pastor? O que qualifica? Porque talvez, acho que, né, se eu fosse pegar um cara, o que qualifica um torneiro? Eu não ia pedir para um motorista de ônibus essa informação. Com certeza ia ser muito raso, entendeu? Sim. Então, você sendo pastor, não estou pedindo o que você tem, mas o que qualifica? Você olha e você diz, um modelo de pastor é isso e isso e isso, sabe? Está dizendo, ganhar alma é o teu desejo, mas o que qualifica? Olha só, eu não consigo ver uma pessoa sendo pastor sem desejo de ganhar alma. Porque se tu não desejar ganhar alma, tu vai apacentar o quê? Pessoas que já foram ganhas, depois que eles morrer, que foram, né, sei lá, seguirem a vida para outro lugar, tu perdeu, de onde que eu vim? E tirando Deus, não existe
quem ame mais aquela alma que está na igreja, aquele irmãozinho, Joãozinho, que está vindo de chinelo de dedo. Não tem, tirando Deus, não existe quem ame mais aquela alma do que a pessoa que tirou ela do inferno. Aquele que sua a camisa. Não existe. E o pastor que realmente ama as almas é aquele que vai atrás. Se ele ama, ele vai atrás. Se tu ama tua família, tu não iria no buraco tirar eles. Se tu ama teus filhos, se tu ama a alma, tu vai aonde for necessário. Então, eu acho que o bom trabalho do pastor vem naturalmente quando ele ama a alma. E para ele amar a alma, ele tem que ter ido lá no inferno que a pessoa estava, lá no buraco. Ele viu, disse, esse cara aqui, ó. Hoje mesmo, falei com uma pessoa, eu disse, cara, não erra aqui, eu não posso te perder. Tudo que eu amo aquela pessoa demais, eu não posso perder aquela alma. Então, quando tu foi lá e tu resgatou a pessoa lá do fundo do buraco, tu viu de onde que ela saiu. Tu não quer que ela volte pra lá de forma alguma. Tu vai sempre lutar para tratar bem, tu vai sempre lutar para ensinar o correto, tu não vai bajular, a gente não bajula ninguém, mas a gente ama, trata com amor, a gente quer ver o bem, a gente exorta com amor, não exorta para chutar, a gente exorta por amor, para salvar a pessoa, para que ela não se perca. E eu acho que não existe pastor que vai cuidar melhor de uma alma do que aquele que ganhou ela. Ou que pelo menos esteve do lado da conversão dela. Esteve ali quando ela se converteu, estava junto. Isso que eu quero estar junto. Qualquer pessoa que se converte, eu tenho desejo, é como, sei lá, tu vê a vitória de alguém. Eu não sei botar em palavras, mas eu acho que, primeira coisa, evangelista é o mínimo que um pastor tem que ser. Minha visão é o mínimo. E Cristo era evangelista, ele evangelizava. Os discípulos evangelizavam. Jesus disse, tu me ama, então apacenta os meus cordeiros. E Pedro apacentava. Mas Pedro saía a pregar e anunciar e resgatar o povo. Então, é o mínimo, o primeiro requisito, tem que ser um cara evangelista. Até porque eu fui evangelista antes de ser consagrado a pastor. Eu passei por esse título. Mas o que eu sou e sempre fui, eu tenho o desejo de evangelizar e ganhar almas. A função de apacentar é fundamental, porque o pastor apacenta, mas se ele não tiver amor, ele vai acabar apacentando a si mesmo, a sua família, os seus gostos, os seus bens, e ele vai tratar bem aqueles que gostam dele e vai tratar mal aqueles que não gostam dele. Então, agora se ele tem um amor por almas, um amor evangelístico, ele vai tratar bem quem tratar ele mal, ele vai apacentar todo mundo. Só uma pausa, então. Então, tu acha que um pastor que não tem o amor, vamos botar assim, por almas, ele corre o risco de formar panelinha na igreja? Claro, com certeza. Vai ter um clube, né, um grupinho só. A igreja vai ser aqueles que são amigos dele, que vão comer churrasco juntos só. Então, se eu queria melhorar, interessante isso. Porque a questão é, eu tenho pessoas que eu amo elas, eu luto por elas, mas a gente não convive assim, perto. Às vezes eu convivo com outras pessoas mais próximo, mas a luta, o esforço, a oração, as lágrimas são a mesma de um para o outro. Agora, se não tem esse espírito evangelístico ou esse amor, tu só vai gostar de quem gosta de ti, cara. Sabe? Tu só vai gostar daquele que te trata bem, daquele que te... Não combina, daquele que te trouxe um presente, mas e o irmão que não tem condição de dar um presente? Daí ele, sabe? Daí não funciona, isso não é igreja. Igreja é para ser uma coisa sobrenatural. É sobrenatural. É o reino de Deus, não é o reino humano. Então as leis são de Deus, não é lei humana. O funcionamento não é o funcionamento humano.
A rotina não pode ser humana, tem que ser uma rotina espiritual, tem que ser uma maneira espiritual de se viver. Visão espiritual. Mas tem muita gente que não entende isso. Da forma que tu fala. Eu te digo isso porque, deixa eu tentar explicar. Que nem eu percebo. O que é uma liderança espiritual, por exemplo, agora de um pastor com um membro, sabe? Que nem você, hoje sendo pastor, até onde vai o limite do pastor e até onde vai a obrigação do pastor, sabe? Porque eu percebo que existem pastores que a obrigação dele, se tem culto na terça e no domingo, é abrir a igreja na terça e no domingo. E fazer a escala de quem dirige, quem prega e quem canta. E às vezes botar até gente para fazer isso. E faz o velório, faz o casamento, né? Não paga o ingresso do almoço do casamento. Né? No velório dá uma palavra, bota a pessoa no céu. Então ele faz essa parte social, sabe? Social. Mas da forma que tu fala, entende? Eu pedi até onde vai o limite e até onde vai a obrigação. E tentei dar um exemplo de algo tão raso, sabe? Até onde é que tu se submete a se envolver com uma pessoa e até onde tu pensa e diz, não, isso aqui eu preciso fazer, isso não vai pesar na minha vida. E até onde tu pode chegar e dizer, não, a partir daqui eu já não boto mais a mão. Tem como passar isso para nós? Olha, o que eu aprendi, primeira coisa é que pastor não desliga o celular. Né? Então, o que quer dizer isso? Que não pode desligar o celular, não é no fato literal, o fato é que você tem que estar 24 horas atendendo. Se alguém te ligou 3 horas da manhã, tu vai atender o telefone. Né? Essa maneira que eu estou falando, não é que o telefone quebrou uma coisa, ficou sem bateria, mas não tem aquela coisa assim, hoje não tem culto, hoje eu desligo o celular e eu vou deitar no sofá e vou ficar de perna pro ar com a minha família, ou eu vou lá pro interior. Eu tenho uma chácara, eu vou uma vez por ano porque lá não pega telefone. Eu não vou porque não pega telefone, porque se alguém me ligar eu não posso atender. E não é porque eu não queria ir, é porque se eu ir lá eu me sinto mal. Se eu ficar lá e não funcionar, eu dizer, se alguém me liga, eu não tenho paz. Não é que eu tenho uma perturbação, mas é que eu sinto aquela responsabilidade, aquele peso de dizer, mas e se alguém me ligar e precisa de ajuda e eu não consigo atender, eu mando uma mensagem e eu não vejo? Então, quando eu vou, a gente se reúne com os irmãos, a cada 1 hora, 2 horas, eu vou lá no lugar que pega a rede, sobe o morro, vai lá onde pega a rede, tá tudo certo, volta. Mas por isso que eu e minha esposa, a gente não vai. A gente não vai porque a gente sabe, se a gente dormir lá, o telefone vai ficar sem rede, e se alguém ligar, a gente não viu. E daí no outro dia tu acorda, e agora? O que eu faço? Agora pode ser tarde. Então, eu acho que o pastor... Qual que é o trabalho do pastor? Cuidar da ovelha. Se a ovelha saiu do aprisco, tu tem que ir atrás dela. Se ela caiu no buraco, mesmo sendo dia de sábado, tu vai atrás. Bem colocado. Entende? Não tem folga, não tem... é de noite, de manhã. Vai, teu trabalho, tua missão. Agora, tem igrejas que os pastores nem atendem as pessoas, ou eles têm horário, né? Gabinete. Eu tenho meu escritório em casa, mas está 24 horas aberto. A pessoa precisou, vai lá, me liga. A única coisa que eu digo para todo mundo, se é de madrugada, não manda mensagem que eu não escuto. Tem que ligar, daí toca o telefone, daí faz bastante, daí eu acordo, também não sou... A gente não é... Né? Não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal. Mas eu aprendi assim. Isso eu aprendi, eu vivo isso. No telefone, até durar menos, o celular já tá... A bateria tá viciando já, porque tá sempre... Não deixa de desligar, ele não desliga. Sempre ligado. Mas eu acho que o pastor é o mínimo. Ele tem que ser como um corpo de bombeiro, como uma Emercor, uma SAMU. A pessoa, quando está em apuros, ela tem que lembrar, eu devo ligar para o meu pastor.
Tem que ligar pro meu pastor. Para quê? Porque se tu furou um pneu, seja lá o que for, que é uma coisa que tu sabe resolver, tudo bem, não tem necessidade. Mas tu ficou na dúvida, eu vou ligar para ele pedir orientação. O que eu faço? Liga, pede ajuda. Se for necessidade, a gente vai e te encontra. Se não for possível te encontrar, tô a 5 horas de viagem daqui, a gente vai mandar um obreiro te encontrar, vai ligar para alguém e resolver teu problema, te ajudar a resolver, né? Mas eu acho que o pastor tem que ser a primeira pessoa que o membro pensa em ligar. E para o membro pensar em ligar para o pastor é porque ele tem que ter confiança. Ele tem que confiar, dizer, olha, o meu pastor, como eu confio no meu pastor, eu sei. O pastor, ele não sabe tudo, não é Deus. Mas se ele disser assim, esse assunto eu não entendo, ele vai dizer, procura tal pessoa, vai em tal lugar. Ele vai dizer, eu não entendo muito sobre essa área, mas então busca orientação aqui. Ó. Ele não vai dizer, te vira, te quebra. Por que ele não vai dizer isso? Porque ele tem responsabilidade sobre a minha vida, pela minha alma, ele se importa com minha salvação, se importa com o bem-estar da minha família, se importa com o meu chamado sendo desempenhado. Então, o pastor tem que viver desta forma. Mas daí tu tem que acordar de madrugada? Bom, se tu aceitou o chamado, acorda. Semana passada mesmo, ligaram, era realmente 13h30 da manhã. E daí me veio essa frase, tu aceitou o chamado, levanta e vai. Tava frio. E até eu podia nem ter ido, dava para resolver por telefone. Disse, não, mas eu vou ir porque pessoalmente é melhor, eu prefiro conversar pessoalmente. Podia ter dado amanhã a gente conversa. Eu disse, não, eu vou agora. Levantei, disse, eu vou, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Podia ter só orado por telefone. Podia ter, né, tchau, vou voltar a dormir, mas é que se tu vai fazer, nós vamos viver só uma vez, né? Princípio. Pelo que tudo que a Bíblia indica, e é real. Nós temos uma vida. Se é para viver e fazer algo meia boca, então não faz. Se tu vai ser um ministro, seja o melhor que tu pode. Não seja um empregado. Se tu tá na igreja, eu sou pastor, para ser um empregado, vai para uma firma. Vai bater cartão. Eu acho que o ministério é missão, é chamada, é milagre, é poder, é sobrenatural, Eu acho que as coisas mais interessantes acontecem fora dos horários. Acontece um negócio bem certinho. Por quê? Olha só, eu ia te perguntar exatamente isso aqui, ó. Tem muito pastor que diz, porque tá difícil, porque é complicado, porque o chamado é pesado, porque só Deus na causa e tal. É tão ruim assim ser pastor, porque tem muitos pastores que às vezes assumem o púlpito e eles desabafam para a igreja e dão aquele balde de água fria. E a pergunta é, por que? Tu continua então? Se é tão ruim assim, a pessoa, o caso, o homem ele é masoquista, que ele gosta de sofrer a vida inteira? Sabe? O que eu quero te perguntar? Tem que ter um brilho, tem que ter uma causa, tem que ter uma recompensa, tem que ter uma injeção de ânimo. Não pode que é uma vida tão sofredora assim. O que tem a me dizer disso, pastor Cláudio? Não, o ministério não é uma vida masoquista. Mas a gente é homem, é humano, e a parte da carne às vezes dói. E eu acho que a coisa que mais dói, eu vou falar pelos pastores que eu conheço e os que são verdadeiros, a coisa que dói no ministério é a ingratidão. Ingratidão dói. Não era para doer, só que a gente é humano. Então a ingratidão às vezes é como uma faca que ela passa, tu sobrevive, tu aguenta, mas tem dias que a ferida, sabe, às vezes tu fez tudo que era para ter feito, tu sabe que Deus agiu, tu sabe que foi, mas é uma coisa que dói no ministério. E dói mais na mulher do que no homem. A mulher, ela sofre muito mais que isso. Eu digo, a mulher do pastor, né? Ela sofre muito mais do que o homem. Mas o homem, às vezes, tu consegue, tem épocas que tu supera muito fácil.
pessoa nem te olha na cara, tu tá tranquilo, passa por cima e abraça e dá risada e segue a vida e vai. Mas às vezes tem épocas que dói, entende? Às vezes tu é pego meio despercebido. Eu acho que a coisa que mais dói no ministério é a ingratidão. Não tem nada que dói mais do que isso. A ingratidão é o que mais dói. Mas fora isso, o ministério é algo maravilhoso. Só que às vezes tu vai focar naquilo que tá doendo. Teu corpo tá inteiro saudável, mas tu bateu uma unha, a unha tá doendo, e daí ela fica latejando. Aí quando tu só pensa naquela unha, quando que vai parar de doer? Entende? Mas e o que cobra essa dor? O que sara essa dor? O que tu vê que te faz assim, ó, pagou o preço de todo o sofrimento? Ó, sofri que nem cachorro, mas hoje Deus pagou a conta. Não tô falando de comer no restaurante caro. Não tô falando de trocar de carro também. Tô falando assim, o que eu sei que tem o galardão no céu, entendeu? Eu sei que tudo. Tô falando aqui na terra, né? Mas eu tô falando do dia a dia, sabe? O que te faz orar e dizer muito obrigado, Deus, pela vida do chamado que tu me deu. E que tem isso, pastor? Tem isso. É que são períodos, entende? O que acontece? Eu acho que, meu caso, é deitar no travesseiro com o sentimento de missão cumprida, cumprir a minha missão do dia, da semana, seja o que for. E é o contato com o sobrenatural de Deus. Isso te supera, sabe? Você pode ter vindo de uma semana assim que deu tudo errado, né? Sofreu que nem um cachorro. Mas aí veio uma pessoa e disse: eu quero me batizar. Eu quero. Ou você ora por alguém, tu vê o milagre. Às vezes o milagre não acontece no teu olho, mas tu tem a certeza do milagre e dali uma semana vem a resposta, entende? É muito raro tu ver um milagre hoje. Olha, o cara foi instantâneo. Acontece, mas é mais você olha. Mas quando a gente sente um milagre, tem que aconteceu e daqui a pouco nós já vamos ver a resposta. Isso supera tudo. Isso supera tudo. Isso e ganhar uma alma, ver alguém se converter. Um dia que semana que tem pessoas que se batizam, que se convertem, não pode cair o mundo ao redor, não tem problema, não dá nada, não tem problema nenhum. Pode estragar o carro, bater, pode gente te incomodar de outras formas, não tem problema, né? Tu supera tudo. O chamado é uma coisa boa, é bom, é maravilhoso, mas a gente é muito humano, a gente é homem, a gente sente dor. E uma coisa que eu acho que é muito importante é os calos. É a cicatriz e o calo. Quando tem a pele muito fina, dói mais. Depois que tu vai ficando mais calejado, dói menos. Eu tenho coisas que hoje não me dói mais. Entende? Tipos de ingratidões que já não dói. Mas no começo eu quase morria. Hoje passou. Coisa, né? Tem machucados que não me... Hoje tem coisas que se eu escutar, nem bola, dou risada. Mas antes eu ficava uma tristeza em casa, chorando. E orar, meu Deus, hoje passou. Tem gente, o calo, a cicatriz, a experiência. Acho que né, o bispo só tem cabelo branco na cabeça, eu acho que cada cabelo é uma vitória que teve, é uma dor que não dói mais, é alguma coisa assim. Mas sempre vai ter novidade boa na tua vida e vai ter novidade negativa. Sempre vai ter. Uau. Então, estamos chegando ao final dessa entrevista com o pastor Clóvis Montevic, de Caxias do Sul. Eu queria te pedir, pastor, para tu olhar para essa câmera, quem estivesse olhando para quem está assistindo, para o irmão que está do outro lado, e passasse uma mensagem da tua vida, que tu viveu. Se tu fosse fazer uma curta-metragem da tua história com Deus, e pudesse colocar agora na mesa, assim, né? O que tu tem para falar uma pessoa que te perguntasse, o
O que Deus fez quando apareceu na tua vida até hoje? Olha, eu acho que para quem estiver ouvindo, Deus, tu nunca vai conseguir enjoar de Deus. Quanto mais tu conhecer Ele, mais perto vai querer estar. Deus, Ele tem muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente precisa, e Ele te surpreende. Deus é aquela coisa que é como se tu tivesse uma comida que tu pode comer todo dia e tu não enjoa, mas cada dia ela fica melhor. É algo assim, quanto mais perto, as pessoas que não buscam a Deus é porque elas estão longe. Quem está perto quer orar mais. Quem ora quer orar mais. Quem jejua quer jejuar mais. Quem sente a presença de Deus, tu quer sentir mais. Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo, se você está frustrado, você se desanimou do lugar que tu está indo, da igreja que tu vai, do ministério que tu servia, tu acha que o teu chamado acabou, Deus tem muito mais para fazer ainda. Deus tem muito mais para te apresentar. Talvez, provavelmente você estava no lugar errado, debaixo da liderança errada, que não te deu a estrutura que você precisava, que não deu o suporte para você caminhar sem cair. Às vezes a gente precisa de alguém segurando a nossa mão, dizendo, olha, eu já passei esse caminho e eu conheço essa estrada e eu vou te ajudar a trilhar por ela e eu vou parar num determinado ponto, mas quando eu largar a tua mão, tu vai poder seguir em frente. Esse é o trabalho de um líder, de um pastor. Ele vai te acompanhar e um dia ele vai morrer, um dia ele vai mudar, mas dali para frente você vai ter condições de seguir, você liderar outras pessoas e dizer, olha, seguraram a minha mão, agora eu vou segurar na tua, eu vou trilhar o caminho contigo que você ainda não trilhou, mas eu já passei por aqui, eu sei caminhar essa estrada. E eu vou te segurar para tu não cair até que tu tenha condições de andar com as tuas pernas. E ele sempre vai estar te supervisionando, sempre vai estar te observando, dizendo, olha, tá indo bem. Então, eu acho que você que está ouvindo, se você tiver um pastor de verdade na tua vida, de verdade, não uma pessoa legal, não um cara carismático, não uma pessoa que, né, é querido, uma pessoa que é um homem de Deus, que vai se importar com a tua vida, que vai tirar tempo para você, tu pode viver coisa grande com Deus. Tu pode ver milagre, tu pode ver maravilhas, tu pode entrar num mundo sobrenatural e realmente fazer a obra de Deus de maneira eficaz. Eficaz, que tu vai plantar e vai colher, que tu vai pregar e vai ter arrependimento, que tu vai dizer à pessoa, não, ela não aceitou só Jesus, mas ela mudou toda a vida dela, está servindo aqui. Ela mudou de vida, ela não disse, eu aceito. Não, ela foi convertida, ela restaurou a história dela. Eu acho que isso é a eficácia do Evangelho. É você ver a obra acontecer. Talvez você que está ouvindo, se é o teu caso, você desanimou, seja lá o ponto que está, minha igreja está assim, assim. E tem igreja muito problemática, não vamos negar, não é puxar, dizer, criticar ele, não estou criticando. Tem igrejas que não são mais igrejas, é a verdade. E se é o lugar que você está e tu já não sente que é uma igreja, não fica insistindo. Ora, busca direção, está ouvindo esse vídeo talvez porque Deus está te direcionando. Procura algo sério e tu vai viver uma vida maravilhosa com Deus. Eu não me arrependo. Não me arrependo de passar na madrugada acordado. Não me arrependo. Não me arrependo de passar mês apertado por ter ajudado outras pessoas, irmãos. Não me arrependo. Eu não me arrependo dos meus 18 anos até aqui. Ministerialmente. Já errei na vida. Quando eu me converti no começo. Nunca pequei, assim, nada de errado. Mas ministerialmente, toda a minha jornada, não me arrependo um dia, não me arrependo um minuto. Tudo eu faria de novo e vou fazer de novo e quero fazer a mais. Então, eu acho que se você trilhar um caminho parecido com esse, tu também não vai te arrepender. Vai valer a pena. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, pastor. Deus abençoe. E eu espero de todo o meu coração
Que Deus venha acrescentar na tua vida. Obrigado por ter ficado até o final. E saiba que Deus tem grandes coisas para nós. Espero que tu nos assiste, ore por nós, ore pelo pastor Clóvis. Deus tem grandes coisas. E obrigado, pastor. Obrigado por estar aqui. Continua sendo esse homem de Deus que tu é. E que Deus pode te abençoar. Fique na paz do Senhor.